Olá, hoje veja a entrevista o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Deputado, seja bem-vindo. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, tão logo o senhor foi eleito, uma das suas primeiras palavras foram pacificar o plenário. Eu queria começar perguntando qual é a agenda para os próximos meses, qual é a prioridade da sua gestão? Eu acho que nós temos, quer dizer, a primeira agenda das agendas é um ambiente de paz para que a gente possa trabalhar. Diálogo, de forma permanente. Acho que isso é muito importante. A partir daí nós temos 3 eixos. Nós temos o eixo da superação da crise econômica, que é fundamental. Nós temos o eixo de assumir que há uma falência do sistema político eleitoral brasileiro que precisa de uma resposta em conjunto com o Senado. E 3, os projetos que vão tratar do aprimoramento das leis anticorrupção e dos sistemas de controle, que eu acho que vem junto. Né? Nós temos que tratar da melhoria do aumento e de punições mais severas, mas temos que olhar também do ponto de vista do controle, porque com um bom controle você chega com menos necessidade à utilização da lei que gera a punição. Então acho que são 3 eixos importantes, acho que nós temos condição de avançar com os 3 e mais do que isso. Acho que a gente pode, junto com o Senado, junto com o governo, criar uma harmonia de trabalho, até com o Poder Judiciário também, para que todos em conjunto colaborem com a superação dessa crise que o Brasil chegou, que acredito que esteja saindo do fundo do poço, mas o Congresso ainda precisa dar a sua contribuição de forma mais incisiva. Pois é, essa era mais ou menos a minha próxima pergunta. Qual que é o papel da Câmara nessa crise econômica? Quais projetos objetivamente podem ser votados? Tem, por exemplo, a questão do limite dos gastos, né? Eu acho que o governo está no caminho certo. As famílias brasileiras e as empresas estão extremamente endividadas. Então não adianta olhar pela ótica da receita. E não adianta olhar também apenas pela ótica de concessões e privatizações, olhando o recurso brasileiro. Tem que olhar investimento estrangeiro. Então acho que o governo está na ótica certa, reformar pelo lado da despesa. É claro que olhar pelo lado da despesa sempre gera um debate mais profundo, mas não tem jeito. O Brasil tem um déficit na ordem de 150 milhões. O Brasil tem um endividamento enorme, como eu te falei, do setor privado, famílias e empresas. Então não adianta criar um novo imposto, aumentar uma nova alíquota que vai tomar com uma mão e vai perder com a outra. Então o governo está certo. O senhor está adiantando dizendo que o senhor é contra, por exemplo, a recriação da CPMF. Não, porque a CPMF, não é verdade que o governo não recompôs a arrecadação da CPMF. O governo, no dia seguinte da derrubada da CPMF, no dia 12 de dezembro de 2007, o governo já editou portarias, decretos, aumentando a alíquota, inclusive do IOF, e recompôs desde lá praticamente metade da arrecadação da CPMF. Então, se você pensar 8 anos para cá, né, não é um problema a arrecadação da CPMF, que de alguma forma foi coberto pelo governo. O que nós temos que entender é que o brasileiro não tem condição de pagar. Eu acho que se o governo fizer toda a reforma e no final precisasse uma parte no aumento de uma alíquota, uma criança, aumento da alíquota da CID, outra coisa, eu não teria tanto problema. Mas o problema é que as pessoas não têm dinheiro para pagar. As empresas e as famílias não estão pagando impostos, só aqueles que têm impacto imediato na vida das empresas e das famílias. Então, o que eu acredito é que qualquer conversa sobre aumento de imposto vai voltar ao jeitinho brasileiro. Em vez de fazer o que tem que fazer, aumenta a alíquota aqui do imposto, está tudo resolvido. Não é assim. Vamos tratar de forma séria. O Estado não pode ser pai de todos. O Estado tem que ter a sua função, né, delimitada. E você não pode gastar mais do que se arrecada. É muito simples. Infelizmente, o Brasil hoje gasta muito, mas muito mais do que arrecada. Então, a gente tem que fazer uma política em conjunto, o Executivo e o Legislativo, projetando aí uma redução o mais rápido possível desse déficit, que vai ajudar. Porque hoje, qual é a vantagem que tem em relação ao passado? Hoje, as pessoas vão se o governo souber comunicar, o Congresso souber comunicar, as pessoas estão vivendo, né, no seu dia a dia o drama da irresponsabilidade fiscal. As pessoas estão perdendo emprego, né? O governo está atendendo mal os seus serviços, porque também perdeu arrecadação por causa da crise. A violência aumentou, né? Mais de 11 milhões de desempregados. Eu acho que hoje você tem um caminho para comunicar muito bom.
Alguns estados não estão pagando salário de seus servidores. Por quê? Por causa da irresponsabilidade fiscal. Isso que antigamente era um debate ideológico, com a lei de responsabilidade fiscal deixou de ser ideológico, passou a ser uma política de Estado. E esse foi o problema do PT, não entender que a lei precisava ser respeitada. Não era uma questão de ser a favor ou contra, é questão que tem uma lei. E acho que esse foi o grande problema do PT, desrespeitou a lei e avançou nas despesas, achando que isso, no segundo momento, podia resolver. Então, acho que a nossa obrigação é olhar a despesa e não olhar a receita. O senhor vai sucessor de um dos presidentes da Câmara que deixou já o cargo na prática e, na verdade, envolvido em seríssimas denúncias de corrupção e tem um processo de cassação de mandato à espera de ser colocado em votação no plenário. Quando é que o senhor pretende colocar esse processo de cassação do deputado Eduardo Cunha em votação? Olha, você vai ter... Eu não quero dar data, porque como você tem... As convenções acabam dia 5. Tem o dia da Olimpíada, só um dia de Olimpíada, o resto a gente não vai poder deixar de trabalhar por causa de Olimpíada, não existe. Aí no dia 15 começam as eleições. Então o que eu estou tentando construir, vou tentar construir na primeira semana uma data específica, que seja nessa janela, que seja na terceira semana, uma data específica que todos os deputados sejam responsáveis pela sua presença. Porque essa é uma votação que não dá para votar com quórum baixo, né? Senão vai ficar com a pecha que alguém que eu ou ajudei ou prejudiquei. Né? Isso eu não quero. Como são o primeiro mês difícil, o segundo difícil, nós vamos construir com os líderes na primeira semana a data para a votação do processo do deputado Eduardo Cunha. Então eu não quero antecipar a data, porque eu não quero escolher a data do dia 3, ter que adiar para o dia 10, ter que adiar para o dia 15. Vamos construir junto e todos são responsáveis por aquela votação. Porque aí o quórum vai ser alto e ele terá um julgamento justo. O senhor, particularmente, se tivesse que votar, qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que é indício para a cassação do mandato? É caso de perda de mandato? Eu acho que a situação ficou muito complicada para ele. Eu acho que o encaminhamento todo é nessa linha, né? Eu acho que é óbvio que nós estamos discutindo ali se ele mentiu ou não, né? Mas como é um julgamento político, né, fica maior do que apenas de você discutir se ele mentiu ou não, né? Você vai ter até a opinião de bons advogados nos dois lados, que sim e que não. Mas acho que o ambiente político, né, somado a tudo que foi apresentado nos últimos meses, nitidamente pelo resultado da CCJ, acho que é muito difícil que ele consiga ter um bom resultado, ter um resultado satisfatório para ele no plenário. Agora, quando o senhor foi eleito, o senhor derrotou o que é chamado de centrão na Câmara dos Deputados, que apoiava o deputado Rosso, do Distrito Federal. E na sequência surgiram os comentários de que, bom, o senhor derrotou o Eduardo Cunha. Só sente que o senhor derrotou o Eduardo Cunha nessa eleição? Não sinto que eu derrotei o Eduardo. Eu não tenho nenhum motivo para ter esse tipo de sentimento de derrotei o Eduardo. Eu não quero derrotar o Eduardo. O Eduardo está vivendo uma dificuldade na vida dele. Acho que ele vai no plenário tentar se defender para ver se consegue um resultado positivo no plenário. Eu não tenho. Eu acho que a Câmara ganhou com uma candidatura que representava uma pacificação da casa. Tanto que muitos deputados do Centrão, inclusive partidos oficialmente do Centrão, me apoiaram. Então o que eu acho o senhor se surpreendeu com 285 votos? Ninguém disse que eu ia ter 285. Não ouvi ninguém dizendo que esse seria um resultado possível. Mas o que eu acho que a Câmara respondeu naquela votação querendo um ambiente de pacificação. Tanto que eu tive voto da esquerda, do Centrão, da minha base original quase tudo. Então, o que eu acredito é que a resposta foi a todos. Nós não queremos mais uma separação entre as duas bases, a antiga oposição e o Centrão, uma base só. Eu acho que essa foi a resposta das urnas daqueles que são base do governo. Nós respeitamos todos os partidos, mas nós não queremos mais essa pecha que pode ter sido construída com alguns bons motivos, mas hoje era uma pecha de uma coisa ruim. Quem está no Centrão está numa coisa errada, numa coisa ruim. E acho que ninguém quis estar mais nesse ambiente, quis construir um outro ambiente. E acho que é um bom momento para o governo, o seu líder, né, e a sua base, conseguir unificar a base, porque fica uma coisa meio um presidente da República. Conversa primeiro com a antiga oposição, depois conversa com o Centrão. Como é que faz isso? Ou é uma base ou não é uma base. Se não for uma base única, não vai dar certo. Durante mais de uma década, o partido do senhor foi ali o principal crítico ferrenho do PT, né? Tanto dos governos Lula como do governo
da presidente Dilma Rousseff, e de repente chega lá na hora da eleição e o senhor foi eleito com votos do PT e com votos do PCdoB, não é... Causa certa estranheza. PDT, como é que foi essa PDT. construção? Agora você tem que lembrar todos os partidos. Do PDT, não. Como é que foi essa construção de esquerda? Olha, eu acho que a eleição da casa foi uma construção de um ambiente de pacificação. Eu acho que isso era uma coisa que estava dentro de todo mundo. É óbvio que, se você pensar de forma prática, o que a base da Dilma não queria? O Centrão. Ela considera que foi o Centrão que derrubou a Dilma. Então era natural que procurasse um outro caminho. Qual caminho? Tinham 15 alternativas. Você pergunta, mas como é que você consegue o apoio do PCdoB se você é o oposto do PCdoB? Porque é o que eu digo, você já teve eleições na Câmara que o Marco Maia foi eleito com o nosso apoio do PSDB, porque não é uma eleição para eleger o presidente do Brasil que vai fazer uma pauta à esquerda ou à direita. É uma eleição de alguém que vai coordenar os trabalhos e que precisa ser fiador do regimento da casa. Que cada um tenha, dentro da proporcionalidade, seu espaço respeitado. É isso que a esquerda queria. O PCdoB foi uma relação minha com o Aldo, do PFL. Nós apoiamos a reeleição do Aldo contra o Arlindo. E o PT foi basicamente isso. Eu ajudei o ajuste fiscal, passei a ser um interlocutor de diálogo dentro do plenário, fora daquele radicalismo, aquela coisa, um xinga o outro, nunca foi o meu perfil. Então eu sempre tentando dialogar, gente, vamos ficar na política, não é bom na TV Câmara a gente ficar com esses, um agredindo o outro, xingamentos horrorosos, vamos manter... O senhor precisou assumir algum compromisso, por exemplo, para conseguir alguns apoios? Por exemplo, nos bastidores, né, nas colunas, nos jornais, um dos assuntos citados é que o senhor teria trocado, entre aspas, a CPI da UNE, enterrar a CPI da UNE, que não é de interesse do PCdoB. Do PCdoB, isso. Nada, minha relação é com o Aldo histórico, o Aldo inclusive disse ao PCdoB. É engraçado, quando o PFL nos apoiou, eu podia. Quando a gente tem que apoiar ele, porque ele é o candidato que tem mais condições de derrotar o Centrão, nós não podemos. Era essa a defesa que se fazia daqueles que defendiam a minha candidatura. Eu não tinha nenhum motivo. Se eu fosse presidente hoje, eu não tinha nenhum motivo para arquivar a CPI da UNE. Eu sou signatário da CPI da UNE. A situação da CPI da UNE já era uma situação muito avançada, já tinha o fato determinado, autorizado, quer dizer, caracterizado pelo presidente Valdir Maranhão, e a decisão do Valdir Maranhão tem relação no estado dele, não tem relação comigo. O convencimento dele foi feito no PCdoB, que governa o estado dele. As relações dele não são exclusivamente comigo, do Maranhão, que me ajudou na campanha de forma clara. Então, eu não tenho nada a ver com essa decisão dele. Né? E não faria se eu fosse presidente. Há um pedido do PSDB de um recurso ao plenário, que será atendido. E o plenário vai decidir, de forma clara, se cabe ou não a CPI da UNE. Deputado, em tempos de Operação Lava Jato, tem uma troca de mensagens indicando que o senhor teria pedido doações ao Léo Pinheiro, da OAS, uma das empreiteiras envolvidas no Petrolão. Eu queria que o senhor explicasse isso e pergunto se o senhor não teme ser investigado na Lava Jato no momento que o senhor chega no auge da sua carreira. Olha, eu acho que nenhum político pode ter medo de ser investigado. Eu acho que nós temos vidas públicas e a obrigação do Ministério Público, se ele entender que há indício, é investigar. A minha conversa com o Léo Pinheiro foi pedindo 250 mil reais de doação, que o dinheiro entrou na campanha ao Senado do Democrático do Rio de Janeiro. Estava tudo registrado, tudo legal. Nenhuma relação com o Lava Jato, até porque eu não era a base do governo, não tinha relação com o Petrobras. Né? Então está tudo registrado, qualquer dúvida o Ministério Público pode me chamar. Terei o maior prazer de esclarecer tudo, até porque na segunda frase eu digo, se houver algum limite, não esqueça da campanha do Rio. Então, tudo oficial, tudo registrado, tudo declarado ao TSE. O senhor acha irreversível o processo de impeachment da presidente Dilma nessa altura? Quase impossível, não vou chamar que impossível, é muito forte, mas quase impossível que exista uma reversão do processo de impeachment a favor da presidente Dilma. E como é que é a relação do senhor com o presidente ainda interino, então, Michel Temer? Não, uma relação muito antiga, fomos deputados juntos. Procurou o senhor depois da quando tivemos eleição, juntos, uma reunião rápida, vamos ter uma reunião amanhã à noite, um jantar, eu e ele, Renan, amanhã à noite, não, hoje à noite, né, e eu tenho uma relação muito próxima ao presidente Michel Temer, né, eu confio no presidente Michel Temer, acho que ele começou fazendo um bom governo, com todas as dificuldades de um governo interino, né, e eu tenho muita expectativa, tenho muita vontade de colaborar, não apenas como presidente da Câmara, mas como deputado. Já vim ajudando. Né, acho que é fundamental para o Brasil que os poderes estejam unidos para que a gente possa
ajudar o Brasil a superar a crise. Eu acho que o presidente Michel Temer tem as condições, as qualidades necessárias para conduzir o Brasil nesse momento. Falei agora há pouco que o senhor chegou ao auge da sua carreira, atinge o ápice da sua carreira política, porém, há pouco tempo o senhor disputou, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro e teve só 3%. Ao chegar agora à presidência da Câmara, que é, de certa forma, uma vitrine, né, os holofotes estão todos sob o senhor volta a ter algum projeto executivo? O que o senhor pensa para o futuro? Olha, eleição majoritária é conjuntura, né? Eu fiz uma aliança que eu decidi por ela, não foi erro de ninguém, o erro foi meu. Fiz uma aliança errada que não me daria, que aquela eleição já era do Eduardo, candidato à reeleição, fortíssimo. Mas eu tomei um encaminhamento para uma aliança que foi minha, não teve nenhum erro, o PR cumpriu tudo direitinho comigo, não posso reclamar nada do PR do Rio de Janeiro, mas foi uma decisão que, do ponto de vista do meu eleitor, do meu pai, foi um erro. Então eu saí de 10 e terminei com 3. Mas é uma boa experiência na vida, não só as vitórias, ao contrário, nas derrotas a gente tem que tirar mais proveito do que das vitórias, né? Porque as vitórias a gente sempre fica num ambiente de mais apoio, de mais pessoas tratando das partes positivas do que das negativas. Numa derrota como aquela é que a gente aprende, né? O Rodrigo não vai se eleger deputado, acabou, de repente estou tendo a oportunidade de presidir a Câmara de Deputados. Bom, mas esse ano tem eleições municipais. Qual é o prognóstico do senhor para as eleições lá na sua cidade, no Rio de Janeiro? Não, a gente tem uma aliança com o PMDB no Rio de Janeiro, que me ajudou muito nessa eleição à presidência da Câmara, e nós vamos trabalhar para levar o nosso candidato ao segundo turno. Agora, eu acho que vai ser uma eleição no Brasil inteiro com muitas surpresas, né? Com essa crise profunda na política, né? E sem financiamento e com muito desgaste aos políticos que têm mandato, eu acho que vai ser uma eleição que pode trazer muitas surpresas em muitas cidades importantes do Brasil. Bom, então, para a gente encerrar, deputado, a vitória do senhor também representa, de certa forma, um ressurgimento, um renascimento do seu partido, Democratas, né, ex-PFL, que foi um partido que sangrou muito nos últimos anos, nos governos petistas, e que lá atrás vinha a reboque sucessivamente, especialmente nas eleições majoritárias, do PSDB. É um momento realmente de ressurgimento do DEM? O senhor acha que o partido ganha uma chance nova? Eu acho que o partido vem construindo isso desde o início. Eu acho que mesmo no momento que a gente ficou muito pequeno, a gente manteve, você vê que mesmo pequeno, a gente sempre teve, por parte dos articulistas, dos meios de comunicação, um espaço maior que o nosso tamanho. Por quê? Porque mesmo tendo a oportunidade de fazer o que outros partidos fizeram, caminhar, pular de lado e continuar no governo, continuar no governo, nós resolvemos estar na oposição logo no dia seguinte da vitória do presidente Lula. E fizemos oposição, que gerou sempre perdas, até que o presidente Lula teve uma popularidade recorde no Brasil, o que nos gerou muito isolamento. Mas acho que a nossa perseverança já vem gerando resultado. Nós saímos já de 20 deputados para 28. Eu acho que a gente tem nessa eleição... Então vou mudar um pouco a minha pergunta aqui. Isso é resultado do discurso mais duro que o DEM adotou, por exemplo, lá atrás, quando o PSDB tinha uma postura ali um tanto quanto vacilante, acho que essa é a palavra. Eu acho que a posição clara do Democratas, de oposição, né, de entender que aquele projeto era divergente do nosso, que as benesses do poder não nos interessavam, o que nos interessava é acreditar num projeto de poder que nós entendêssemos nosso. Então, acho que o DEM vai ter benefícios, independente da minha presidência na Câmara, acho que vai ter benefícios dessa clareza. Acho que a sociedade vai buscar cada vez mais clareza nos políticos. Como é que você pensa, o que você pensa e a sua história. Quer dizer, por que eu tive voto da esquerda? Por essa clareza também. Eu tive o benefício da própria esquerda por ter sido leal aos meus princípios, aos meus ideais e ter ficado na oposição 13 anos. Então, antes de eu encerrar, eu disse que era a última, mas só mais uma. O senador Aécio Neves teve um papel muito importante na vitória do senhor ao unificar e entregar os votos do PSDB. Ele é o candidato do senhor para a próxima eleição? Olha, 2018? O candidato do PSDB resolve o PSDB. O Aécio seria um grande presidente, a minha opinião. Mas o PSDB tem grandes quadros, primeiro tem que se entender. Eu acho que ninguém consegue ganhar uma eleição que não tenha sua base unificada. Eu acho que
a grande missão do Aécio ou de qualquer outro é unificar a sua base. Por que nós vencemos a eleição na presidência da Câmara? Porque eu compreendi duas coisas. Primeiro, que eu tinha que unificar a minha base. PSDB, PPS, PSB e DEM. Consegui. E que eu tinha que caminhar para a esquerda. Porque eu não podia caminhar para o centrão, porque havia um bloqueio dos líderes, não da base. Que a base viria depois. Os votos na base viriam depois, como vieram no segundo turno. Então eu tinha que caminhar para a esquerda para sinalizar para o plenário que eu tinha chance real de vitória. E acho que o Aécio ou qualquer outro tem que construir primeiro a unificação do partido dele e da base dele, que somos nós. E depois, né, caminhar para a sociedade. Muito bem, deputado. Obrigado pela nossa conversa. Boa sorte à frente da Câmara. Obrigado. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.